Bom dia a todos, estamos no ar. Legal, para todo o Brasil, diretamente do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Vamos começar aí o nosso curso de Raciocínio Lógico, legal. Então, bem-vindos aí, né? E vamos falar um pouquinho aí sobre a matéria, né, antes da gente começar. Com certeza absoluta a matéria mais fácil aí que cai no concurso de vocês, né? Nada de se assustar com o raio da matéria, né? Raciocínio lógico, né? É a matéria mais fácil que cai na prova de vocês. Já visto aí que com o que é que a lógica se preocupa? A lógica se preocupa apenas com duas coisas: o verdadeiro e o falso. Acabou. Pronto, vocês já podem até ir embora, já aprenderam tudo que precisa saber de lógica, né? Então nós só vamos nos preocupar em validar as coisas, ou seja, verificar se determinada coisa é verdadeira ou verificar se determinada coisa é falsa. É só com isso que a lógica se preocupa. Legal? A matéria é realmente estranha para quem nunca viu e é complexa para quem já viu, mas só que essa complexidade fica por conta única e exclusivamente da linguagem, né? Lógica, pessoal, é linguagem. Só que a gente não pode confundir a linguagem lógica, que é universal, com a linguagem coloquial, que é uma linguagem regional. Em muitos países aí, pode-se fazer até esse paralelo. Só que aqui no Brasil nós temos um grande problema em relação à nossa linguagem coloquial, se nós formos fazer uma relação direta com a linguagem lógica. É que o brasileiro, né, eu sou brasileiro, né, apesar de ter um pouquinho de sotaque, eu sou brasileiro, né, é que o brasileiro é muito criativo, né, e por conta dessa criatividade, a gente vai maltratando a nossa linguagem coloquial e quando a gente precisa enxergar essa linguagem formalmente, a gente começa a dizer assim: essa lógica não tem lógica nenhuma. Esse negócio é ilógico. Não estou entendendo nada, pelo amor de Deus. Então o negócio é desconectar aquilo que a gente vai ver aqui da linguagem coloquial. Vai ficar muito mais fácil. Como é que você tá? Tá bem, né? Eu perguntei para ela assim: como é que você tá? Como é que você tá? E ela disse: estou bem. E qualquer um olharia para mim e diria: eu estou bem, ou eu não estou muito bem, ou eu estou mal. Percebam, é uma frase com 5 palavras, todas erradas, todas. Como é que você tá? Qualquer um entende e ainda nos responde. Então é dessa forma que a gente trata a nossa linguagem coloquial. Não pode, né? Para a lógica é uma linguagem rígida. A nossa linguagem coloquial é uma linguagem flexível, admite esses vícios, né? Muita coisa é considerada até norma culta da língua portuguesa aqui no Brasil, norma culta da língua portuguesa no Brasil, por vício de linguagem. Só que a lógica não pode ter vícios. Então são essas comparações com a linguagem coloquial que a gente não pode fazer quando estiver resolvendo o exercício de raciocínio lógico, né? As negações, por exemplo, né? Estou dando alguns exemplos aí, pessoal. Não se desesperem não, porque tudo isso daí a gente vai ver, tudo que eu estou falando agora, a gente vai ver definido. Tá um frio do cacete aqui, minha mão aqui tá doendo já, de tanto frio que eu estou sentindo aqui, mas tudo bem. Tudo isso que a gente está vendo, nós vamos definir aí, passo a passo, linha a linha, comentar direitinho, né? Mas é só para a gente ter uma ideia do porquê que a gente acha a lógica tão difícil. As negações, por exemplo. Na linguagem cotidiana, aí na linguagem coloquial, a gente tem a mania da dupla negação. E nós já estamos com essa dupla negação há tanto tempo na linguagem coloquial
que ela é aceita por vício de linguagem. Quer um sorvete? Não, não, obrigado. Então topa, porque não, não é sim, pô. Né? Não tem jeito de não, não ser não. Por exemplo, mãe não erra. Pode, mãe? Não. Ô, mãe, não. Pô, mãe, não, não e não. Não é assim que mãe fala? Não, não e não. Não, não e não é não. Aí tá certinho, sem problema algum. Então, mãe não erra, né? Você tem uma caixinha, e aí você olhou para dentro da caixinha, e lá dentro da caixinha tem uma bolinha. Como é que a gente descreve o conteúdo da caixinha? Tem uma bolinha. Não é assim? Tem uma bolinha. A gente olha lá para dentro e fala, tem uma bolinha, não é isso? A gente descreve o que tem. Legal? Vamos provar que a bolinha está lá dentro? Então eu pego a caixinha, viro de boca para baixo, o que cai de lá de dentro? A bolinha. Então cai o que tinha. É isso? Legal. Virei a caixinha de novo de boca para cima, olho lá para dentro, está vazia. Aí como é que a gente descreve o conteúdo dessa caixinha agora? Não tem nada. Opa, não tem nada. Legal. Vamos provar que isso está errado? Viro a caixinha de boca para baixo. O que cai? Nada. Então cai o que tinha e não o que não tinha. Então o correto é tem nada. Pelo amor de Deus, na lógica não pode colocar esse não na frente. Se disser que não tem nada, é porque tem alguma coisa. Alguém tem um pullover aí, um cachecol? Tá brabo o negócio aqui. Então, ó, não tem nada, para lógica significa o quê? Que tem alguma coisa. Né? São vários os exercícios aí que a gente vai ver de prova que explora essa ideia aqui. Claro, o examinador também fala errado. Né? E ele, iluminado que é a imagem do cão, claro que vai colocar esse diabo na prova. Ele sabe que a gente entra. Ele induz a gente a errar nisso daqui. Outro exemplo são os quantificadores pessoais. Quais são os quantificadores que a gente utiliza para descrever a ausência ou presença de pessoas? Fala aí para mim. Ausência ou presença de pessoas. Que legal, é isso aí mesmo. Alguém e ninguém. Joia. Aí eu chego na porta de uma sala de aula e a sala está totalmente vazia de pessoas. Como é que eu descrevo isso? Não tem ninguém. Legal, vamos provar que isso está errado? Lá da porta eu digo assim, saia! Quem é que sai? Alguém não, olha a esquizofrenia, tá vazia a sala, hein? Né? Sala tá vazia, sai, aí sai a pessoa lá, esquizofrenia, não dá, tá vendo que não existe. Sala tá vazia e eu falo, saia daí, quem é que sai? Ninguém. Então sai quem estava, ou seja, sai quem tinha na sala e não quem não tinha. Então o correto é tem ninguém e não tem ninguém. Cuidado com isso, essa dupla negação a lógica não vai aceitar, né? Então vamos ver, em lógica, pode fazer a dupla negação? Pode. Pode, só que está errado. É outra coisa que a gente lida no cotidiano, tudo errado, é esse autorizador de hipótese. O pode. Na prova, pode usar calculadora? Pode. Se pegar, desclassifica, mas que pode, pode. A gente usa tudo errado. A gente usa o não pode no lugar do não deve, não convém. São coisas diferentes para a lógica também. Poder pode, né? Como dizia quem era? São Paulo, né? Tudo posso, precisa ver é se convém, né? Então o pode aí, outra coisa que a gente usa sempre errado, né? Do e no. Depois vamos falar melhor também sobre isso. Não precisa anotar isso tudo correndo não, né? O pessoal já começa com a taquigrafia, né? Ai, meu Deus, tem que anotar isso daqui rapidinho. Não, calma, vamos devagar. A gente tem uma carga horária maravilhosa, a melhor carga horária do mercado, mas de longe, ganhando aí da concorrência umas 4 aulas, pelo menos. Do e no. Quem é que se confundiria com esses dois vocábulos? Não tem jeito de se confundir com isso, tem? Do e no.
Tem? Alguém me dá um exemplo onde alguém se confundiria com isso? Por exemplo, do texto e no texto. Né? São coisas diferentes. Faz parte do texto, e se faz parte do texto é porque está no texto. Aí não tem confusão. Só que onde não tem é que a gente faz. Aí eu digo assim, qual a cor dessa parede? Vai, colabora aí. O pessoal lá do online, pessoal lá da Bahia, né? Ô, pessoal da Bahia, pessoal, gente boa, olha lá. Dona Gina Bari, né? Opa, abração, olha lá. Qual é a cor dessa parede? Vai, colabora. Cor da parede evolui. Está fácil. Creme, bege, sei lá eu. Mas seja lá a cor que vocês dissessem, estaria errado. Porque a cor da parede eu não sei. Por que eu não sei? Porque ela está pintada. Ué, se ela está pintada, eu não vejo mais a cor dela. Eu vejo a cor nela. Então, a cor na parede é bege. A cor da parede eu não consigo ver, né? Qual é a cor da blusa dela aqui, ó? Cor da blusa dela. Tá fácil esse, vai. Preta, né? Então, ninguém entendeu coisa alguma, é isso? Vamos ver, a blusa é sua? É, só agora eu posso dizer que a cor da blusa dela é preta. O correto seria, qual a cor da blusa nela? Porque aí, fosse dela ou não, seria preta. Então, cuidado com as coisas que a gente julga no cotidiano estarem certas, para a lógica fica diferente. O cara tem cabelo preto e tingiu de vermelho. Qual é a cor do cabelo dele agora? Vai, evolui. Tinha cabelo preto, tingiu de vermelho. A cor do cabelo dele agora é preta, do mesmo jeito, não vai continuar crescendo vermelho, né? É atributo do ser, né? O preto não vai mudar nunca. É a cor, dá um tempinho para não virar cor no, né? É a cor no cabelo dele que agora é vermelha. Então, por aí vocês já percebem que a lógica não gosta muito de brincadeira, né? Não gosta muito de flexibilidade. Ela é extremamente simples por ser rígida, né? Quanto mais flexível, mais elaborada acaba ficando. Quanto mais rígido, menos elaborado. Então, mais fácil de a gente entender. Legal? E isso é o que a gente vai estudar. Vamos ver aí toda a parte lógica. Não é só a lógica matemática que o pessoal que fez lá análise de sistemas, técnico em eletrônica, né, está acostumado a ver, porque aquilo lá é a lógica da álgebra booleana, né? O que a gente vai ver aqui é também a lógica humana, que tem base filosófica, que tem base nos argumentos, que tem base nos silogismos, né? E também a parte booleana, claro, porque é ela que vai dar base para a gente julgar a outra coisa toda. Vamos ver lá também a lógica interpretativa, a lógica das interpretações de conversação, as lógicas do verdadeiro e do falso, do verdadeiro e do mentiroso. Então vamos passar por toda a área aí da lógica que é necessária ao concurso da Receita Federal e de outros vários concursos. Bom, meu nome, José Luiz com Z, de Moraes com I. Legal. Porque o nome inteiro aí não tem apelido, é Zé, né? Chamou de Zé, não tem jeito, né? Meia dúzia olha, mas eu olho junto. Agora, por que está o nome inteiro aqui? O pessoal sempre pergunta, professor, em redes sociais, não dá para a gente entrar em contato? Então, é Facebook, José Luiz de Moraes, Luiz com Z, Moraes com I. E temos lá também, importante isso daqui, ó, 2 grupos, o grupo só lógica e o grupo só matemática. Aberto há pouco tempo, tá, os grupos, mas já tá legal, só lógica e só matemática. O que a gente faz nesses grupos aí? Não dá para postar, para conversar, não dá nada disso. A ideia da criação desses 2 grupos aí foi fazer maratonas, né? A gente faz maratonas aqui, pelo menos 3 ou 4 maratonas por semana, e nessas maratonas a gente explora exercícios, tá? Legal? São 4, 5, 6 exercícios por vez, que aí eu passo um de cada vez para o pessoal ir treinando, e aí corrijo, comento, coloco o slidezinho lá. Tá ficando bem legal isso daqui. Só lógica e só matemática é
é uma chance do pessoal treinar com exercício de qualidade, com exercício que tem origem, né? E já vê a correção ali imediatamente. Legal? O pessoal andava reclamando muito de internet. Pô, peguei o exercício, uma parte do exercício estava errado, o gabarito estava errado. Então a gente resolveu criar esses dois grupos aí para a gente poder treinar essas matérias aí. Lógica e matemática, sem treino, esquece, né? Da matéria da aula, estudem, pelo amor de Deus, né? Porque da primeira para a segunda aula, se você deixar e enfiar uma matéria no meio aí, eu já vi lógica de manhã, à tarde vou estudar português, à noite direito, amanhã de manhã eu vou ver lógica de novo, mesmo se não estudar de um dia para o outro, a cada aula que passa você fica mais distante daquilo que você chama de entender a matéria, né? Uma vírgula que você esqueça, um abraço. A matéria não é difícil, mas ela carece de muito mais dedicação, às vezes, do que as outras. Legal? Tranquilão? Dúvidas, perguntem. Aqui não dá tempo de aprender, só dá tempo de entender. Aprender é em casa estudando. Não tem jeito de aprender nessa velocidade que a gente vai aqui. Legal? Tranquilo? Relaxou? Bacana? Princípios lógicos. Põe lá. Eu faço questão de ditar alguns conceitos, pessoal, e não usar aquele negócio de slide. Porque em lógica, quanto mais devagar a gente for, quanto mais a gente comentar enquanto está ditando e discutir com vocês, melhor. Quanto mais eu induzir vocês a erro, melhor ainda. Porque aqui pode errar, lá na prova pode errar? Pode ou não? Também pode, legal. Aí, como aprender lógica é fácil, tá vendo? Já estão aprendendo. Lá na prova também pode, tanto é que vocês erram pra cacete, né? Vocês, eu, né? Todo mundo que presta a prova erra pra cacete. Então, quanto mais errar aqui, menos vai errar lá, né? Tranquilo? Princípios lógicos. Põe lá, primeiro, a coisa lógica, e aí a gente já para falar nisso. A coisa lógica, né? Algumas literaturas trazem a proposição, né? A sentença declarativa fechada, né? Aquilo que é lógico. Eu prefiro chamar, e algumas outras literaturas também, de a coisa lógica. O que é a coisa lógica? É aquilo que já foi considerado lógico. Porque muitas coisas do cotidiano, muitas sentenças do cotidiano, como a gente vai ver mais para frente, não são considerados nem lógico. Então, se não é considerado lógico, não cabe no estudo da lógica, portanto, não é a coisa lógica. Então, desde que eu já considere aquilo lógico, prossigam lá, a coisa lógica só poderá ser considerada verdadeira ou falsa. A coisa lógica só poderá ser considerada verdadeira ou falsa. Então é assim, né? Verdadeiro ou falso. Percebam que isso aqui é uma disjunção, e percebam que já é uma disjunção que a gente mais tarde vai chamar de disjunção exclusiva. Porque as componentes dessa disjunção aqui já são excludentes. Ora, se ocorrer esse, em momento algum vai ocorrer esse, e se ocorrer esse, em momento algum vai ocorrer esse. Elas já são excludentes. Continua lá. Não havendo terceira hipótese. Não havendo terceira hipótese. Então, esse é um princípio importante da gente lembrar, mesmo porque em lógica argumentativa, mais para frente, aí vai surgir uma coisa chamada, que é a lógica humana, né? Vai surgir uma coisa chamada contingência. Além das tautologias, que são os verdadeiros, contradições, que são os falsos, existe a contingência, que é uma dúvida. A contingência, como caiu numa prova de delegado aí de polícia, a contingência, ela não foge do critério, e lá dizia que fugia.
A contingência ela não vai fugir desse critério, desse primeiro princípio que a gente está vendo aí. Depois a gente vai ver o porquê. Põe lá, este é o princípio do terceiro excluído. Então, esse cara que eu acabei de ditar aí é chamado de princípio do terceiro excluído. Por quê? Porque é sempre base 2, verdadeiro ou falso, não há outro, não há um terceiro. Isso tem que lembrar sempre, não há um terceiro. Não, o examinador está querendo me ferrar aqui, ó. Não há um terceiro. Ah, ele está falando da contingência, que se dane, não há um terceiro. Isso é princípio é imutável, não há um terceiro. Legal? 2. A coisa lógica não poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A coisa lógica não poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, qualquer notação desta forma aqui estará errada, correto? Errado. Não é bem assim. Então, cuidado com isto aqui também, que também, pessoal, é outra pegadinha dos iluminados, né? Ele te dá assim, que uma proposição é verdadeira e uma outra proposição é falsa. E aí ele pode representar desse jeito? Pode, porque esse E aqui, ó, na nossa linguagem cotidiana, né, na linguagem coloquial, ele se confunde com a tal da conjunção lógica, como um separador de orações. Então tudo depende do que vier antes dele. Se disser assim, a proposição abaixo é uma só, aí não pode. Agora, as proposições abaixo são verdadeira e falsa. Ah, aí pode, né? Então, cuidado com esse tipo de notação. Antes de julgar esse negócio errado, você tem que dar muita atenção à sentença na qual ela está inserida. Vamos tratar isso daí também mais para frente aí, com mais detalhes, não precisa escrever isso rápido. Este é o princípio da não contradição. Este é o princípio da não contradição. Para combinar e eu não precisar ficar repetindo toda hora, e vocês preocupados em anoto ou não anoto, quando eu colocar aqui de qualquer jeito, só para a gente comentar, é porque mais tarde eu vou definir, vou detalhar. Só estou chamando a atenção da coisa para a gente ir criando o conceito e ficar mais fácil depois. Legal? 3. A coisa lógica é o que é e nada mais. A coisa lógica é o que é e nada mais. Pô, mas isso aí está me parecendo um princípio muito óbvio. É bastante óbvio, mas a gente também confunde esse cara aí para chu, né? O Leibniz, ele diz assim, ó, tudo que é o que é e nada mais. Então confunde-se até a sentença dele com o princípio aí que a gente está estudando, esse terceiro princípio, que já pode colocar aí, este é o princípio da identidade, né? E por que a gente, em primeiro lugar, considera ele bastante óbvio, depois vê que ele é óbvio, mas vê que a gente costuma confundir essa ideia lógica aí? Eu digo assim, ó, x é igual a... X é igual a quê, hein? X, legal, princípio da identidade. Tranquilo? Aí eu chego à conclusão que x é igual a 2. Portanto, x agora é igual a... Se eu chegar à conclusão que x é igual a 2, x é igual a quê?
Aí o povo já começa a ter medo de falar, né? Bom, eu acho que é 2, mas se ele está perguntando não deve ser, vai ver que vai surgir um 3,5 ali, eu vou levantar e vou embora. Porque, porra, isso aqui já está ficando muito doido para minha cabeça, né? Não, não é nada disso. Se eu chegar à conclusão que x é igual a 2, eu estou chegando a uma conclusão absurda. Não existe essa conclusão em lógica. X não pode ser igual a 2 nunca. X só pode ser igual a x. X pode ser equivalente a 2. O valor de x pode ser 2. Agora, x igual a 2, nunca. X será sempre igual a x e 2 será sempre igual a 2. Né? Princípio da identidade. Legal. E agora a gente entra aí, esses princípios aí, eles têm sido cobrados dentro de exercícios, né? De algumas formas, mas todas as formas que tem de cobrança desse princípio são bastante simples. Ou o texto deles mesmo, ou um texto referente àquilo lá, ou um texto que tem a mesma equivalência daquilo, ou então dentro daquilo que a gente nunca pode imaginar o que é, né? Que vem da cabeça do examinador, uma determinada elaboração, como aquela que eu citei agora há pouco, e ele diz lá, trata-se aí do princípio tal. E o cara acha que é mais ou menos aquilo e acaba assinalando aquilo como certo, ou acaba assinalando uma alternativa que aquilo lá está induzindo. Então, em lógica, é assim, é aquilo. Pronto, ó, tranquilo, ó, relaxado, é aquilo. Não é, parece que aquilo, está mais ou menos aquilo, talvez seja aquilo. Não procurem pelo em ovo. Se não procurar pelo em ovo, a coisa vai simples. Proposições. Primeiro tipo de proposições que nós vamos ver, proposições simples. Entre parênteses aí, coloquem assim, ó. Às vezes eu chamo a atenção disso, às vezes não, depende muito da organizadora do concurso de vocês, e a ESAF gosta muito de fazer essas relações. Coloca entre parênteses aí, átomos ou partículas atômicas. Átomos ou partículas atômicas. Bom, por que isso está certo, tá? Ela gosta de fazer, mas mesmo que ela goste muito, ela não pode fazer relação errada, né? Então, por que fazem essa relação aí entre proposição simples, átomo e partícula atômica? Porque quando resolveram fazer essa relação, isso faz muito tempo, né? O átomo era a parte indivisível da matéria. Hoje a gente já sabe aí que o átomo, uma partícula atômica, tem várias divisões, subdivisões, mas para a lógica, a proposição simples continua sendo exatamente isso. Põe lá. É a menor parcela a ser estudada pela lógica. É a menor parcela a ser estudada pela lógica. Representada formalmente por uma letra minúscula do alfabeto. Representada formalmente por uma letra minúscula do alfabeto. Tá. Por que aí está escrito que é representada formalmente por uma letra minúscula do alfabeto? Porque é essa que é a representação formal. Mas, desde que a prova faça uma relação com o conceito formal de proposição simples, ele usa lá a partícula que ele quiser. Já usou letra maiúscula, já usou uma meia-lua, ESAF usou uma meia-lua, já usaram estrelinha, já usaram quadradinho, desde que eles definam o que é aquela coisa lá e definam dentro do conceito formal de proposição simples, acabou. Não dá para discutir com a prova que tinha que estar ali uma letra minúscula do alfabeto. Já até tentamos, tá? Então, o lance é,
lembrar o que é proposição simples e não como ela é ou como ela deva ser representada formalmente. Legal? Bom, como é a menor parcela a ser estudada pela lógica e ela é representada por uma letra do alfabeto, então eu vou colocar aqui, ó, P é a menor parcela a ser estudada pela lógica. Nada é menor que um caractere. Então, nada vai ser menor do que isso para ser considerado o quê? Verdadeiro ou falso. Não há nada menor, então, que uma proposição simples que eu possa validar. Mas só será proposição simples se eu puder validar. Então, vamos ver. José foi à praia. Posso representar pelo caractere P? Pode, desde que eu saiba que P representa José foi à praia. Então, ao invés de eu validar José foi à praia, eu valido P. Maria foi ao cinema. Posso representar pelo caractere Q? Pode ou não? Posso, desde que eu saiba que Q representa Maria foi ao cinema. Estude melhor amanhã. Posso representar pelo caractere R? Vale, né? O povo do online, o povo aqui do presencial é tudo, né? Eu já fui bandido também, já sentei aí, né? O povo aqui é participativo, todo mundo lá, nossa, como estão participando, né? Desde que eu saiba que estude melhor amanhã está sendo representado por R, também pode. Tem uma aqui que está errada que não pode não. Então continua aí o texto. Apenas as sentenças do tipo declarativas fechadas, apenas as sentenças do tipo declarativas fechadas, e aí a gente dá uma parada para ver o que é isso. O que é uma sentença declarativa fechada? João Bolognese já andou por aqui, não? Já. Então, sentença declarativa fechada. É que eles não chamam assim, né? Aquele povo da aula de português não chama assim, né? Sentença declarativa fechada, o que é? Não é aquela que nos passa uma ideia de sentido completo? Tem sujeito, verbo, predicado, né? Foi aonde? Na praia. Quem? O José. Legal, sentença declarativa fechada. Nos passa uma ideia de sentido completo. Legal? Então, se quiser escrever entre parênteses aí, nos passam uma ideia de sentido completo. Fecha parênteses, né? E as declarativas abertas, quantificadas. E as declarativas abertas, quantificadas, poderão ser consideradas proposições simples. Poderão ser consideradas proposições simples. Pois apenas elas poderão ser validadas. Pois apenas elas poderão ser validadas. Legal. Aula teórica, né? Aula teórica. Essa primeira aulinha assim é bem maçantezona. Já estou vendo aqui pelo menos uns 11 ou 12 dormindo. Mas é assim mesmo, o pessoal aprende por osmose, tão fácil que é a matéria, né? A ideia é essa, pessoal, criar aí uma base bem legal, bem sólida, para quando a gente entrar nos exercícios não ficar no nheco-nheco. A gente ir lá, vamos comer eles no café da manhã. Facinho, tranquilo. Quem vai prestar ICMS, por exemplo, que aproveita fazer o curso de raciocínio lógico, né? ICMS é tranquilo, né? São só 40 de raciocínio que cai, né? No último foram 20, no penúltimo 40, negócio simples, né? O povo janta aquela prova lá e faz uma montoeira de ponto. Então vamos ver, José foi à praia, pode ser representado pela partícula P? Pode, né? José, você foi à praia? Fui, verdadeiro. José foi à praia? Não, não fui, falso. Maria foi ao cinema, pode ser representado pela partícula Q? Pode. Maria, você foi ao cinema? Fui, verdadeiro. Não fui, falso.
Estude melhor amanhã, pode ser representado pela partícula R? Aí não tem jeito. Como é que eu vou validar uma sentença que é imperativa? Estude melhor amanhã. Saia já daqui. Não tem jeito. Saia já daqui. Deixa de ser mentiroso. Pô, tô dando uma ordem. Pô, tô sem moral mesmo, hein? Até na hora de dar uma ordem, dizem que eu tô mentindo. Então, esta aqui não poderia ser representada por uma partícula lógica, porque ela nem é uma partícula lógica. Porque estude melhor amanhã, não precisa anotar rápido. Estude melhor amanhã não é considerada, não é nem uma sentença declarativa fechada, nem uma sentença aberta quantificada. Tranquilo? Então, o jeito mais fácil de observar se pode ser considerado ou não proposição simples, qual é? Observar e ver se você pode validar aquilo. E o que é validar? Considerar verdadeiro ou falso. Se puder, joia, tranquilo, você considera aquilo proposição simples. Se não puder, deixa de lado. Tem várias questões que cai lá um elenco, né? Um elenco de frases lá e diz assim: das sentenças abaixo, quantas podem ser consideradas proposições simples? Aí o cara não sabe fazer aquilo, sai lendo aquilo lá e assinala qualquer coisa, né? Para considerar, então, proposição simples, ela tem que poder ser validada. O que é validar a coisa? Considerá-la verdadeira ou falsa. O que é validar a coisa lógica? É atribuir valor verdade. Mas está insistindo tanto nisso? Eu estou insistindo, principalmente quando é pegadinha da prova, é que eu insisto mais ainda. Porque o pessoal confunde validar com tornar válido. Então, cuidado com isso. Não é aquilo que eu consiga tornar válido que pode ser considerada proposição simples. Porque tornar válido é tornar verdadeiro, né? E a lógica não admite só o verdadeiro. Portanto, é proposição simples o que eu posso atribuir valor verdade. Legal? Então, quais são as sentenças? Declarativa fechada ou aberta quantificada? Agora vamos lá, põe o cérebro para virar aí. Quais são as que não podem? Já dei uma força. A primeira é imperativa. Pessoal lá do satélite vai pensando também. Vai de quando tá falando sozinho, não tem problema não. Fala aí. Tal coisa, né? O amigo do lado, não pode ser. É assim que vai aprendendo. Vai lá. Imperativa é uma. Qual é a outra? Interrogativa, né? Seu nome é Joaquim? Larga a mão de ser mentiroso. Não tem jeito de eu estar mentindo só fazendo uma pergunta. Quem mais? Do outro lado lá, do lado de lá, para fazer a gangorra, né? O peso da linguagem. Do outro lado da interrogativa tem o quê? A exclamativa. Também não dá, né? Caramba, é ruim, hein? Coca-Cola é isso aí. Não tem jeito de validar esse negócio, considerar isso verdadeiro ou falso. E só falta uma. Qual é essa uma? Bom, a declarativa aberta quantificada pode? Pode. Então, a declarativa aberta não quantificada não pode. Tranquilo? Então, continua lá. Já as sentenças. Ele vai falar nisso mesmo, né, meu? Eu tenho que começar a confiar no cara, porra. Eu tô anotando isso aqui tudo de qualquer jeito. Meu Deus do céu, ele está dizendo que não precisa anotar correndo. Eu vou começar a confiar nele, vai. Vou dar um voto de confiança pro cara, vai. Põe lá. Já as sentenças imperativas, interrogativas, exclamativas, e as sentenças declarativas abertas, não quantificadas, não poderão ser consideradas proposições simples. Pessoal aí por todo este país, né?
Se pintar uma dúvida, pessoal, vocês têm aí o canal que vocês sabem qual é o canal para mandar dúvida para a gente ir tirando essa dúvida aqui no ar. Mas, ó, se não quiser parar, né, porque às vezes você tem que parar para mandar dúvida, não sei o quê, aí perde mais um pedaço, quando volta de mandar a dúvida já está com uma outra porque perdeu a aula, pode mandar no Face lá que a gente, né, é só solicitar amizade lá no perfil que a gente aceita as amizades todas, né, José Luiz de Moraes, pau, tô aceitando elas todas, aí manda lá. A gente responde durante a tarde, depois à noite, de madrugada, sei lá. A gente está acordado aí quase que 24 horas por dia. Então, ele foi o melhor jogador de futebol de 2002. Pode ser considerada proposição simples? Pode, né? Ele foi o melhor jogador de futebol de 2002. Então, pode ser considerada proposição simples? Pode ou não? Evolui. Pode, né? Então, me diz, ele quem? Porra, claro que não pode. Isto é uma sentença declarativa aberta, não quantificada, né? Não sei quem é o ele, cadê o sujeito da oração aí, né? Foi o quê? O melhor jogador de futebol de 2002. Quem? Não sei. Não me passou uma ideia de sentido completo, portanto, não pode ser classificada logicamente. Não consigo validar essa coisa. E se eu não consigo validar essa coisa, não pode ser considerada proposição simples. Legal? Tranquilo? X mais 3 igual a 8. Isso é uma declaração? Ou não? Olha o povo com medo. Ele vai fazer pergunta. Assim arregala o olho. Não sei. Claro que é uma declaração, não estou declarando alguma coisa, ó, x mais 3 é igual, pessoal, x mais 3 é igual a 8. Estou declarando alguma coisa. Agora, essa declaração pode ser considerada proposição simples? Olha para a sentença e vê se você consegue validar. Vê se você consegue atribuir valor verdade a isso. Consegue? Não. Então ela é uma sentença declarativa aberta. E não está quantificada, portanto, não pode ser considerada proposições simples. Tranquilo? Então vamos ver quais são esses tais quantificadores que podem quantificar uma sentença declarativa aberta, né? Menina dos olhos dos examinadores, de ESAF e CESP-UNB. Os dois adoram colocar sentença aberta, afirmar que a sentença aberta pode ser considerada proposição simples, e o cara que estudou lá meia boca vai dizer, isso está errado, mas está certo. Pode, desde que ela seja quantificada. Legal? Primeiro quantificador, põe lá, quantificador de sentenças declarativas abertas. É uma barrinha. E essa barrinha significa tal que. É quantificador de sentença declarativa aberta. Quantificador de sentença declarativa aberta. Primeiro deles, essa barrinha aqui, ó, é chamada de barra de Schaeffer, né? Isso. Chamada de barra de Schaeffer, mas não precisa saber o nome, saiba o significado dela, né? Tal que. Tá bom. É assim que escreve. Schaeffer. É o culpado. Barra de Schaeffer. É uma barra assim na vertical, que significa tal que. Legal? Aí eu vou lá nessa minha sentença declarativa aberta não quantificada. Vou colocar ela mais para cá. X mais 3 igual a 8. Enfio a barra de Schaeffer aqui. E agora eu leio. X mais 3 igual a 8, tal que x igual a 2. Consigo validar esse negócio agora? Validar é atribuir valor verdade. Isso aqui é falso. Portanto, eu consegui atribuir valor verdade. É outra coisa que também o examinador explora muito, que você tem que tomar cuidado para não cair em armadilha. A gente costuma confundir afirmação com verdade e negação com mentira. Nem sempre, hein? Ó, vou fazer uma afirmação. Esta lousa é vermelha. Isto é uma afirmação? É, e não é verdadeira. A lousa é branca, né?
Então, cuidado com esse negócio. Ah, não, está errado, então não dá para validar. Claro que dá, você acabou de validar, ó, e está errado. Né? Tranquilo? Então, a barra de Schaeffer aqui, ó, quantificou a minha sentença declarativa aberta. Ela continua uma sentença declarativa aberta. Por quê, hein? Porque tudo é o que é e nada mais. Eu não consigo modificar o atributo de alguma coisa lógica. Ela continua sendo uma declarativa aberta. Por isso que o examinador coloca lá, sentença declarativa aberta pode ser considerada proposição simples. Pode, desde que esteja quantificada. Legal? Segundo quantificador, aquele azinho lá de cabeça para baixo, né? Todo mundo conhece. O que significa isso aqui? Qualquer que seja. Qualquer que seja. Ou ainda, para todo, né? Qualquer que seja ou para todo. Nome do, já que a gente deu nome pro boi ali, né? Barra de Schaeffer, nome do cara, quantificador universal. Quantificador universal, que significa qualquer que seja. Então, se eu tenho lá x mais 3 igual a 8, declarativa aberta ou fechada? Aberta. Não pode ser considerada proposição simples. Vamos quantificar. Agora, como é que eu leio? Para todo x, ou qualquer que seja x, x mais 3 igual a 8. Essa sentença é uma sentença verdadeira ou falsa? Falsa, porque não é para todo x que x mais 3 é igual a 8. Tranquilo? É falsa, mas já deu para validar, já deu para atribuir valor lógico, desde que ela esteja quantificada. Legal? Não. A barra atribui valor lógico. Não é eu atribuo valor lógico para a barra. Né? Mas diga. Sim. Não, é. Calma. Então vamos lá. A dúvida aí, pessoal, é a seguinte. Quando eu uso essa barra e quando eu uso essa outra barra, eu mudo a coisa e a coisa passa a ser uma proposição simples. A ideia não é essa. Primeiro lugar, lembrar do princípio lógico. Tudo que é o que é e nada mais. Então nada muda, né? Se a camisa é amarela, a camisa vai continuar sendo amarela. Se o cabelo é preto, ele vai continuar sendo preto. A cor no cabelo que muda e não a cor no cabelo que muda. Então, por isso que eu repito sempre de uma por uma, né? Ah, já podia dar os exemplos. Não, calma. Se eu tenho essa sentença aqui, ela é uma sentença declarativa aberta. X mais 3 igual a 8. Fechou? Fechou. Pode ser considerada proposição simples? Não. Por quê? Porque ela é uma sentença declarativa aberta. A partir do momento que eu uso um quantificador junto a essa sentença declarativa aberta, ela não se torna uma sentença declarativa fechada. Porque tudo que é o que é e nada mais. Então ela não muda a tipologia dela. Só que ela passa a ser uma sentença declarativa aberta o quê? Quantificada. E aí, se ela é uma sentença declarativa aberta, quantificada, aí ela já pode ser considerada proposição simples. Pelo simples fato de que, a partir desse momento, eu consigo atribuir valor lógico. Tranquilo? Enquanto eu não consigo atribuir valor lógico, esquece. Aquilo não pode ser considerada proposição simples. Diga. Isso. Então vamos ver. A pergunta é, o x igual a 2 está validando a sentença? Ó, é o que eu acabei de falar. A sentença não muda. Ela continua sendo uma sentença declarativa aberta. Ela não vira uma sentença declarativa fechada. Se eu mudar aqui para 3, muda o valor verdade? Não. Se eu mudar aqui para 5, muda o valor verdade?
Muda. Então, o que está mudando o valor verdade não é algo que eu mexa aqui, ó. Aqui continua sendo uma sentença declarativa aberta. Agora, x é igual a 2. Esse igual aqui para a lógica significa tal que x vale 2. Então, no lugar do x, eu não vou colocar algo que é igual a ele. No lugar do x, eu vou substituir por um valor que me foi informado. Esse cara não muda nunca. Ele vai ser sempre o quê? X igual a 3 igual a 8. X mais 3 igual a 8 sempre vai ser o quê? X mais 3 igual a 8. Acabou. Ele não muda nunca. Tranquilo? Qual o valor, a expressão que substitui x mais 3 igual a 8? Qual é a expressão que substitui x mais 3 igual a 8? Nenhuma. Não é? Nenhuma. Porque tudo que é o que é e nada mais. Isso, x mais 3 igual a 8, sempre vai ser x mais 3 igual a 8. Legal? E o terceiro quantificador é aquele e ao contrário. Esse cara que criou isso devia estar meio bêbado, né? Porque é um A de cabeça para baixo, um E escrito ao contrário, um negócio louco, né? Significa o quê? Existe. Existe. E já que a gente está dando nome aos bois, barra de Schaeffer, quantificador universal, quantificador existencial. Esse é ao contrário aí, quantificador existencial. Então, de novo, ó, declarativa aberta, não quantificada. Não posso considerar a proposição simples. Por quê? Pelo simples fato de não poder atribuir valor verdade. Então, não é proposição simples. Não posso estudar isso aqui logicamente, porque eu não atribuo valor verdade, não posso estudar logicamente isso daqui. Tranquilo? Agora vamos quantificar ela. E vamos ler agora de novo. Existe x, tal que x mais 3 igual a 8. Isso agora é verdadeiro, porque existe x cujo valor mais 3 é igual a 8, né? É quando x assume o valor 5. Não quando x vira 5, né? Quando x assume o valor 5, ele mais 3 igual a 8 é verdadeiro. Portanto, eu quantifiquei a declarativa aberta, ela continuou sendo uma declarativa aberta, só que agora quantificada. Já pode ser considerada proposição simples. Diga lá. Oi? Não. Não há necessidade, tá? Não há necessidade, mas pode. Em qualquer um deles aqui, você pode colocar a barra de Schaeffer ou substituir pelo ponto e vírgula, sem problema algum. Desde que você tenha uma separação de oração, né? Você só não pode deixar as duas variáveis, uma colada na outra, sem saber o que está acontecendo entre elas. Existe x vezes x, aí não dá, né? Então, desde que você separe essas duas orações, sem problema algum para a lógica, tá? Sim, inclusive em cima. Aqui eu posso até tirar a barra de Schaeffer para um ponto e vírgula. X mais 3 igual a 8, ponto e vírgula. X igual a 2. Tá? É que existe o quantificador, então a gente utiliza o quantificador ali. Diga. Não, olha. Não, ó. Isso aqui é o quê? É uma declarativa aberta. Pode ser considerada proposição simples? Não. Se eu quantificar ela continua a proposição aberta? Sentença aberta? Continua. Só que agora é uma aberta o quê? Quantificada. E a quantificada aberta? A aberta quantificada pode ser considerada proposição simples? Pode. Então, dá uma lida aí em proposição simples. Ó, apenas as sentenças declarativas fechadas, declarativas fechadas e as declarativas abertas quantificadas. Então, enquanto não tem isso, não é quantificada. A partir do momento que põe isso, é quantificada. Enquanto não tem isso, não é proposição simples. A partir do momento que eu ponho isso, já pode ser considerada, já é considerada proposição simples. Então, tem que ser as duas tipologias. Declarativa fechada. Isso aqui é declarativo fechado? Não.
Declarativa aberta quantificada. Isso aqui é aberta quantificada? Não. Então não pode ser considerada proposição simples. Aí eu ponho isso. Isso aqui é uma declarativa fechada? Não. Então não pode ser considerada proposição simples. É uma declarativa aberta quantificada? É. Então pode ser considerada proposição simples. Legal. A partir do momento que ela está quantificada, ela pode ser considerada proposição simples. Legal? Tranquilo mesmo? Moleza? É a mesma coisa que se eu dissesse assim, ó, estou vendo rugas entre os olhos. Pessoal do satélite lá, né? O povo lá sentado na terceira fileira, camisa xadrez. Eu estou te vendo aqui, às vezes dá certo, né? Tem um carrinho assim, ó, não sei desenhar, tá? Isso é um carrinho de supermercado. Tem as rodinhas aqui, coisa e tal. E aí o gerente fala para a pessoa assim, você só pode passar com o carrinho daqui se tiver conteúdo dentro dele. Se tiver alguma coisa dentro dele, aí a pessoa, olha como eu desenho bem, a pessoa olha para dentro do carrinho e o carrinho está vazio. Ele pode passar por ali? Não, por quê? Porque ele é um carrinho vazio. Tranquilo? Esse pedaço da sentença pode ser proposição simples? Não, porque ela é uma declarativa aberta. Aí eu continuo com a mesma sentença, continuo com o mesmo carrinho, só que aqui eu ponho uma latinha de óleo. Agora, o cara pode passar para lá com o carrinho? Pode. Por quê? Porque já tem conteúdo. E aí eu já posso passar por lá. Agora, aqui é a mesma coisa. No momento que eu ponho conteúdo à sentença, eu já posso passar com o meu carrinho sentencial para que ele possa ser considerada proposição simples. As sentenças não mudam, mas elas passam a ser quantificadas. Qual é a diferença delas antes e depois? Antes, declarativa aberta, não pode. Depois, declarativa aberta, quantificada, pode. Antes, carrinho vazio, não pode. Depois, carrinho com coisa, pode. Carrinho não muda. Antes é vazio, depois é com coisa. Mas a tipologia carrinho não pode mudar. Carrinho vai ser sempre carrinho, né? Tranquilo? Antes com alguma coisa e depois, antes sem coisa alguma e depois com alguma coisa. Segundo tipo de proposições são as proposições compostas. São formadas, põe lá, são formadas, proposições compostas, né? São formadas por duas ou mais proposições simples. São formadas por duas ou mais proposições simples. Vamos ver, José foi à praia, proposição simples. Maria foi ao cinema, proposição simples. José foi à praia, Maria foi ao cinema, proposição composta, negativo, né? Eu tenho que continuar, a matéria é encadeada, né? Eu tenho que continuar atendendo a conceitos anteriores. Não é porque eu mudei o título da coisa, conceito anterior não serve para mais nada. Não tem que me passar uma ideia de sentido completo? Tem. Não parece um robô falando? Maria foi à praia, né? José foi à praia, Maria foi ao cinema. Não faz sentido na cabeça, não tem um sentido completo. Quer ver a coisa? Uma letrinha muda tudo, José foi à praia e Maria foi ao cinema. Aí você já respira aliviado, já está dando para entender. José foi à praia ou Maria foi ao cinema. Legal, já dá para entender. Se José foi à praia, então Maria foi ao cinema. Legal, aí já dá para entender, né? Então continua lá. Sempre unidas por um conectivo lógico. Sempre unidas por um conectivo
lógico. Sempre unidas por um conectivo lógico. Então tá lá, são formadas por duas ou mais proposições simples, sempre unidas por um conectivo lógico. Legal? P, proposição simples. Q, proposição simples. P e Q, proposição depende. Né? Lembram do verdadeiro e falso? É isso aí, ó, né? Quando eu tenho P e Q ainda escrito de forma sentencial, ou seja, escrito em português, eu tenho que tomar cuidado com o texto. Porque P e Q pode estar indicando uma proposição composta P e Q, como pode estar indicando as proposições simples P e Q. Tudo vai depender da utilização de singular e plural. Então está escrito lá, as proposições abaixo são verdadeiras. Quem é que é verdadeiro aqui? P e Q. Tranquilo? Agora, a proposição abaixo é falsa. Quem é que é falso aqui? A proposição P e Q. A composta P e Q. Então, cuidado com esse negócio aí de, enquanto estar sentencial, você julgar que aquele E é realmente uma indicação lógica de conjunção. Nem sempre. Já apareceu aí pelo menos umas 3 vezes em prova aí que eu lembre, eles utilizando aí o E como um separador de oração, um separador de sentença declarativa fechada. Legal? Tudo aí vai depender do singular, da aplicação do singular e do plural. Legal? É outra coisa que a gente costuma deixar de qualquer jeito no cotidiano, hein, pessoal? É singular, plural, tempo verbal. Isso acaba pegando pra cacete, principalmente tempo verbal, né? A gente vai ver isso daí mais para frente. Proposição composta, P e Q. Legal. Agora já estou considerando composta sempre, para a gente não ficar pensando que é sempre uma pegadinha, tá? Tranquilo? Continua lá. Que terá, quem terá? Analisa aí. Que terá. Mas quem terá? O conectivo lógico, né? Porque está escrito, sempre unidas por um conectivo lógico. Que terá, quem é que terá? O conectivo lógico. À sua esquerda. Então, olha lá, vou repetir. Olha lá. Relaxa. Legal agora? Então, eu vou continuar a sentença que eu estava ditando antes. Legal? O pessoal fica me olhando com ar de perdido assim. É para escrever aonde isso? É? Olha lá. Proposição composta. Formada por duas ou mais proposições simples. Sempre unidas por um conectivo lógico. Agora continua daí. Que terá à sua esquerda a proposição chamada de antecedente. A proposição chamada de antecedente. E à sua direita, a proposição chamada de consequente. À sua direita, a proposição chamada de consequente. Acreditem que enquanto vocês escrevem, e olha, seria muito mais fácil para mim ter um slide ali, né? Primeiro, para lembrar, e segundo, para não gastar aqui a voz, né? Mas podem ter a certeza que dá muito mais efeito de final de curso se eu estar ditando e vocês estarem escrevendo do que eu estar mostrando com um laser aqui um slide. Com certeza absoluta, ao escrever, o teu cérebro está assimilando muito mais do que olhar um slide. P e Q, quem é o conectivo? Já estou considerando isso proposição composta. Conectivo é E. Quem é o antecedente? P, quem está à esquerda do conectivo. Quem é a consequente? Q, quem está à direita do conectivo.
Importante saber isso. Por quê? Porque é uma das formas de validação dentro de prova. A proposição simples, principalmente, ela não tem ferramenta lógica que valide essa proposição, né? No cotidiano, a proposição simples é avaliada como? Apenas pela experiência. Aquela tomada está ligada. Para eu atribuir valor verdade correto a isso, eu vou ter que ir lá verificar se a tal tomada está ligada ou não. Agora, na prova, como é que se valida a proposição simples? Fiscal, vou ver se o José foi à praia? Não, né? Então, é o próprio texto do exercício que vai validar. José foi à praia, blá, 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 blá. Não falou mais nada, José foi à praia é verdadeiro, né? Assume-se como verdade aquilo que não se desmente, né? Então, José foi à praia, não falou mais nada, ou seja lá a proposição que for, não falou mais nada sobre ela, essa proposição será verdadeira. Agora, José foi à praia, blá, 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 blá. Verificou-se que José não foi à praia. Então, José foi à praia é falso. Tranquilo? E a outra forma de se validar a proposição é, na proposição abaixo, a antecedente é verdadeira, sendo sua consequente falsa. Se eu não souber quem é antecedente e quem é consequente, não consigo nem validar a proposição. Tranquilo? Ah, mas isso é muito óbvio, né? Quem é que vai olhar para uma proposição sem mesmo ter lido esse negócio aí a aula e não saber quem é antecedente e quem é consequente, né? Pelo amor de Deus. Antecedente que antecede, consequente que se é antecede, é consequente, sei lá, né? Primeira, P e Q, proposição composta. P e Q ou R, P e Q ou R. A segunda aqui é uma proposição composta? É ou não? Formadas por duas ou mais proposições simples. Legal, então essa também é composta. E essa aqui é composta? Porra, cara, tá doidão? É igual a outra, se a outra é essa também é. Legal. Então essas duas também são proposições compostas. Quem é o conectivo aqui? E, antecedente P, consequente Q. Quem é o conectivo aqui? E ou. Não é isso? Então, ó, tem que alterar o texto aí que eu ditei, né? Como é que está o texto aí que eu ditei? Formado por duas ou mais proposições simples, sempre unidas por um conectivo lógico, né? Aí a gente apaga e põe 2. Daqui a pouco a gente apaga e põe 3, né? Quando aparecer 3. Aí apaga e põe 4 quando aparecer 4, depois 5. Claro que não, pô. É sempre unidas por um conectivo lógico, não pode ter mais que um. Porque se eu tenho à esquerda o antecedente, à direita o consequente, se eu tiver 2 centros, eu fico perdido. Esquerda e direita refere-se a um único ponto central. Né? Oh, vira à esquerda aí, a partir de onde? Né? Eu tenho que ter uma referência. Então, eu só posso ter, numa proposição composta, um conectivo lógico chamado dominante para essa proposição. Ué, mas aí tem 2. A partir do momento que eu tenha mais que um conectivo, eu passo a ter a necessidade do que é chamado de pontuação lógica, que é feita por parênteses, ou colchetes, ou chaves, qualquer separador lógico que o exercício lá queira utilizar. Então, aqui eu tenho agora qual conectivo para composta? Ou, né? Que está separando a sua antecedente P e Q da sua consequente R. E aqui embaixo, quem é o conectivo? E, que está separando a sua antecedente P da sua consequente Q ou R. Legal? Quem é a consequente nessa segunda aqui? R. Quem é a antecedente nessa terceira aqui? P. Antecedente nessa? P e Q. Antecedente da consequente nessa? É P. É Q, é P e Q. Antecedente da consequente. O cérebro já começa a ranger, né? Força não que quebra o dentinho. Então, ó, dentinho da engrenagem, né? Então pensa assim, eu tenho uma moeda em cada bolso. Pegue a moeda. O que você faz? Vai em qualquer bolso e pega a moeda. Se eu digo, eu tenho uma moeda em cada bolso, pegue a moeda do bolso esquerdo. O que você tem que achar primeiro?
o bolso esquerdo, para depois encontrar a moeda. Então aqui eu digo, quem é antecedente? Você vai lá e pega antecedente, P. Tranquilo? Só tem um. Agora, quem é antecedente da consequente? Opa, em primeiro lugar eu tenho que encontrar quem? A consequente. Para depois encontrar o quê? A antecedente dela. A consequente aqui quem é? Q ou R. Ela é composta? Então ela também tem antecedente e consequente. Quem é antecedente dela? Q. Então nesta proposição inteira, a antecedente é P. Agora, a antecedente da consequente já não é mais P. A antecedente da consequente é Q. Porque é a antecedente de alguém, não da proposição composta. É a antecedente da consequente dessa proposição. E às vezes tem antecedente da consequente da antecedente da consequente, né? Às vezes cai umas puta de umas proposição desse tamanho e você fala assim, vou passar 3 meses montando tabela verdade. Né? Até quem combina com o fiscal de entregar na semana seguinte, sei lá, né? Trabalho para casa, sei lá, tem essas coisas. Só que se souber essas partes básicas, esses conceitos básicos, e é por isso que eu insisto muito nessa primeira aula de ser bem detalhista, a gambiarra depois fica molezinha de matar qualquer exercício que qualquer um levaria 15 minutos para fazer. Né? Tendo o conceito da coisa, eu consigo explicar a gambiarra. Agora, se o cara não tem conceito nenhum, vai explicar a gambiarra como? Não passei nem pelo conceito, quanto mais pela gambiarra. Né? Legal? Então, aqui, ó, quem é a consequente? R. E a consequente da antecedente? Q. E aqui a consequente da consequente? R. E a antecedente da consequente? Q. Legal? Tá legal para todo mundo mesmo? Tranquilão? Moleza? Fácil de tudo. P. Proposição simples. Ela pode ser verdadeira? Pode. Mas pode ser falsa? Pode. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Princípio da não contradição. Pode ser alguma outra coisa? Não. Princípio do terceiro excluído. Que? Proposição simples. Pode ser verdadeira? Pode. Pode ser falsa? Pode. Pode ser alguma outra coisa? Não. Mas se elas estiverem relacionadas entre si, agora força na peruca aí, tá? Legal? Respira fundo, liga o chip, legal. Aqui está a base do segredo todo. Se elas estiverem relacionadas, ainda pode haver esta hipótese ou esta outra hipótese. Tranquilo? Se eu tiver mais uma proposição, aí eu tenho mais estas aqui, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, não é? Verdadeiro, se tiver mais uma, tiver mais outra, o que está faltando, né? Então, para não ficar nesse negócio do que é que está faltando, né? Lá dentro da prova está faltando qual combinação, né? A gente entra aí no assunto tabela verdade. Ou tabela de verdade, ou TV, não é? Se cair na prova lá, as linhas da TV abaixo, não virou prova de eletrônica não, né? Continua sendo TV tabela verdade. Tabela verdade não é só aquilo que a gente aprende, né? Aquele negócio que a gente lembra, né? VV da V, VF da F, VF da V, VV da F, não, né? Então temos aí vários itens dentro do tema tabela verdade. E o primeiro deles é o que vai tratar dessa coisa aí, ó. Número de linhas. É tão importante e tão separado do resto, que se vocês prestarem atenção no edital, está escrito tabela verdade e ao lado está escrito número de linhas. Então, quer dizer, se não precisasse, se não fosse tão importante, punha lá tabela verdade e aí depois nem caberia recurso. Pediu tudo tabela verdade. Só que isso aqui está
diretamente ligado ao número máximo de validações de uma proposição. Então, número de linhas. Põe lá. Dado por tá lá na lousa, ó, NL, número de linhas, né? Igual a 2 elevado a A, onde 2 é uma base fixa e A, o número de átomos diferentes que compõem a proposição. Não está bom isso aqui. Átomos, isso é importante, ó. Diferentes, né? Ah, melhorou bastante ali no meu retorno. Então, 2 elevado a A, onde 2 é uma base fixa e A, número de átomos diferentes que compõem a proposição. Bom, por que 2 base fixa? Ué, porque é binário, né? Verdadeiro, falso, né? Sempre, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, isso quer dizer que o número de linhas de uma tabela verdade sempre será um número par. Não tem tabela verdade com número ímpar. Qual é o número de linhas da tabela verdade? 3. Não tem jeito. Se a base é 2, não vai dar 3, não vai dar número ímpar nunca. E há número de átomos diferentes que compõem essa proposição. P, E, Q, 2 átomos. P, E, Q ou R, 3 átomos. P, E, Q ou R ou X, 4 átomos. Né? Tranquilo? Continua lá. Indicará sempre o máximo. Indicará sempre o máximo de validações de uma proposição. Indicará sempre o máximo de validações de uma proposição. Legal? O pessoal pode até deixar para passar limpo em casa, tá? É que o povo traz essas canetinhas 12 cores, né? Baixa o vermelhinho, passa o tracinho, vai no azulzinho, faz a florzinha, aí demora muito, né? Então, deixa para passar limpo em casa, né? O povo abre compasso, é um negócio assim, um capricho. Eu não vou dar nota no caderno não, hein? Se liga aí, né? Então, vamos dar uns exemplos aqui, ó. Para 2 átomos. Para 2 átomos. E aí eu digo que os átomos são PQ. Então, vai ser 2 elevado à segunda, que é igual a 4. Legal? Tranquilo? Então, desde que eu tenha... Não se preocupem agora com validação. Nós não estamos em validação, estamos em número de linhas, número de combinações, número de possibilidades. Né? Tranquilo? 2 elevado à segunda, que é igual a 4. Então, quantas linhas vai ter essa tabela? 4. Aí, para não ficar pensando assim, o que está fazendo, o que está faltando, o que falta ali, o que falta lá, ainda falta um V e um F, eu não sei o que lá. Você sempre pensa assim, ó. Pega o número de linhas, primeira coluna, primeiro é verdadeiro, ó, metade verdadeiro, metade falso. A partir da segunda coluna, você intercala pela metade da anterior. Então, quantas linhas? 4. Metade verdadeiro, metade falso. Está intercalando de quanto em quanto? 2 em 2. Então, a partir da segunda, que nessa só tem uma, né? Mas a partir da segunda, intercala pela metade da anterior. Está intercalando 2 em 2, vai lá, intercala de 1 em 1. Prontinho. Não preciso nem parar para pensar e todas as combinações possíveis entre verdadeiros e falsos estão ali. Legal? Vamos de novo. 3 átomos. Oh, mas não entendi nem o de 2 ainda. Espera aí. Não, calma, vai entender facinho. 3 átomos é o quê? 2 elevado à terceira, que dá quanto? 8.
Isso quer dizer que se eu tiver uma proposição com 3 átomos diferentes, PQR, eu vou ter 8 linhas, não é isso? Então vamos pensar, são 8 linhas, primeira coluna, metade verdadeiro e metade falso. Quando que faz isso? Sempre. Quando é que não faz? Nunca. Legal? Tranquilo? Já para aliviar a coisa. Metade verdadeiro, metade falso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aí legal? A partir da segunda, intercala pela metade da anterior. Aqui não está intercalando de 4 em 4? Então a próxima metade de 4 é o quê? 2. Vai intercalar 2 em 2. VVFF. VVFF. Está intercalando 2 em 2. A próxima, então, metade de 2 é 1. VF, 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 VF. Prontinho. Estão aí todas as possibilidades de combinação entre verdadeiros e falsos, e eu não precisei parar lá para ver, ou ficar pensando, ou ficar analisando o que está faltando. Tranquilo? Deu? Digamos que fosse 2 elevado à quarta. Quantas linhas? 16 linhas. Aí a primeira coluna seria 8 verdadeiro, 8 falso. Segunda coluna, de 4 em 4. Terceira coluna, 2 em 2. E a última coluna, como sempre, de 1 em 1, base 2, né? Última coluna sempre de 1 em 1. Tá? É uma análise combinatória, né? Então, sempre desse jeito. Agora, qual o número máximo de validações de uma proposição com 3 átomos diferentes? Gozoides, não é? Gozoides não. Não. Gozoides nem tem. Eu nem vi esse número aí na faculdade, nem em lugar nenhum. Gozoides, não sei. Como é que é? Ensina para mim. Como é que conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gozoides, é isso? Porra, mudou a numeração? Treco louco? Não, Gozoides. Não conheço o número. Oh, meu Deus do céu. Quantas validações tem uma proposição com 3 átomos diferentes? Está errado. Ó, vou perguntar de novo. Qual o máximo de validações de uma proposição com 3 átomos diferentes? 8. Tranquilo ou não? Vou perguntar outra vez. Quantas validações eu tenho numa proposição de 3 átomos diferentes? Como é? Boa. Opa, parecendo uns peixes no aquário lá de casa. Boa. Quer comida, peixe? Boa. Eles sempre respondem a mesma coisa. Quando tem fome, quando não tem, boa. Sempre assim. Né? Então vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Eu estou mudando a frase e vocês continuam respondendo do mesmo jeito, né? Qual é seu nome? 8. Que horas são? 8. Onde você mora? 8. Travou no 8, não sai mais daquilo. Então vamos ver. Qual o máximo de validações de uma proposição com 3 átomos diferentes? 8. É o máximo. Agora, qualquer que seja a proposição, quantas validações ela tem? 1. Ela só pode ser verdadeira ou falsa. O número máximo de validações, ou seja, qual é o máximo de possibilidades de combinações entre verdadeiros e falso que vão resultar em verdadeiro ou falso para uma proposição de 3 átomos diferentes. 8. Ah, legal. Então eu tenho um máximo de 8 validações, um máximo de 8 possibilidades. Mas o resultado é um só. Percebam. Numa proposição composta de 3 átomos diferentes, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso e o terceiro é verdadeiro. O primeiro é verdadeiro, o segundo é falso e o terceiro é verdadeiro. Em quantas dessas linhas vocês encontram esse tipo de combinação? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Apenas uma. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Não encontrem mais que uma. E aí, dependendo, ó, prega o olho agora. Liga o chip, concentra. Concentra. Todo mundo concentrado? Já entenderam? É porque às vezes eu concentro tanto que eu transmito o negócio. Assim, é um negócio impressionante, né? Não dá, né, pessoal? Então, ó, 2 áreas distintas, cognitiva e mecânica.
às vezes só a cognitiva já dá um problema lascado. Vocês estão tentando usar as duas ao mesmo tempo, o cérebro está ficando biruta. Não sei se eu escrevo, não sei se eu entendo. Não sei se eu escrevo, não sei se eu entendo. Vira nado olímpico. Né? Então, ó, prega o olho, legal. Já está escrito essa piçanga. E o resto todo que tu está falando, eu juro, eu vou falar direitinho, detalhadinho, né? Eu dou um livro para vocês. Ah, nem fiz o jabaculê, olha lá, né? O jabaculê do livro, né? José Luiz de Moraes, Matemática e Lógica para Concursos, editora Saraiva. Então tem toda a teoria e exercícios para todos os níveis de concurso, né? Ficou bem legalzinho, editora Saraiva, né? Além de teoria, claro, mais de 600 exercícios aí, comentados, resolvidos, passo a passo, linha a linha. Legal? Já fiz o que eu queria, até logo? Não. Então vamos ver. Eu tenho lá uma proposição com 3 átomos diferentes. P, E, Q ou R. José foi à praia, E, Maria foi ao cinema, ou Rita gosta de queijo. E eu preciso validar essa proposição. Preciso dizer o que é essa proposição que está dizendo isso tudo, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Para que eu diga se esta proposição é verdadeira ou se esta proposição é falsa, eu preciso saber qual é o valor verdade de suas componentes. Então, para uma proposição deste tamanho, que tem 3 átomos diferentes, eu vou validar após saber o que é isso, isso ou isso. Opa, ficando doido, né? 3 átomos diferentes, 3 átomos diferentes, cara, porra, só tem 2. Pronto, né? Agora são diferentes. Apesar que esse R estava diferente desse, tinha uma perninha, bom, não complica, né? Então vamos ver. Para eu saber qual é o valor verdade disso inteiro, né, disto tudo, que é uma proposição composta, eu preciso saber qual é o valor verdade de cada componente. E qual é o valor verdade de cada componente? Eu tenho 8 possibilidades disso. A primeira pode ser verdadeira, a segunda verdadeira, a outra verdadeira. A primeira pode ser verdadeira, a segunda verdadeira, a outra falsa. Pode ficar tranquilo que eu não vou ler tudo, não, né? O povo já fica, ele vai ler tudo, não, né? Só com 2 exemplos já deu para entender, né? Tranquilo? E aí, além disso, eu preciso saber também quem é que está unindo essas proposições. Então, para verificar o valor verdade desta tormenta inteira, eu preciso saber o valor verdade de cada componente e quem são os conectivos que estão unindo essas componentes. Ah, eu já estou vendo que é O e E, tá? Estou dando esses exemplos aí, que eles são os mais intuitivos para quem nunca viu isso daí, mas tem outros, né? Tranquilo isso? Moleza esse lance do para que é que eu faço essas combinações? Deu mesmo? Para que eu faço essas combinações? Não é mais fácil trabalhar só com uma? Seria realmente muito mais fácil. Só que não daria certo, porque eu não tenho só uma, eu tenho várias, né? Qual é a quantidade de linhas para uma proposição desse tipo? Tá, eu já estou considerando. Legal. Não, essa foi legal mesmo, né? Eu tenho um ouvido que é um diabo, né? Escuto até o sussurro do camputo, ele ouviu, eu falo, ouvi. Eu já estou considerando composta, tá? É que alguém aí sussurrou assim, se for composta, né? Agora a gente já está considerando composta, porque aquela parte lá do usar singular ou plural já deu, né? Agora, sem mais pegadinha, senão fica todo mundo estressado. Será que é pegadinha ou não é pegadinha, né? Então aqui, quantas linhas? 4, legal. Tchum, 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 tchum. Quantas linhas? 8. Tchum, tchum, tchum. Quantas linhas? 16. E aí eu vou indo, né? 16 nada, pessoal. Presta atenção. Antes eu errei, agora quem está errando são vocês, né? Tem 2P. Então é o número de átomos, por isso que aquela hora eu fiz questão de desenhar isso aqui, tão direitinho para o pessoal perceber. É o número de átomos diferentes. Eu não posso correr o risco de uma dupla validação. Então, se esse P aqui já está sendo considerado verdadeiro, esse P aqui é o quê? Verdadeiro.
Aquele P lá no meio da rua é verdadeiro. O P lá do fiscal de Bangladesh é verdadeiro. Tudo que é o que é e nada mais. Eu não posso considerar esse verdadeiro e esse falso. E aí, para não correr esse risco, ó, não se conta aquela coisa em duplicata. Então, é apenas o número de átomos diferentes que compõem uma proposição. Legal? Tranquilo mesmo? Joia. Continua com o chip ligado aí, com muita vontade, tá? Eu só estou trabalhando, por enquanto, com ou e e, porque é o mais intuitivo, tá? Porque quem manja da coisa já deve estar pensando, mas peraí, para que ele está enfiando esses parênteses aí? Já está me dando até alergia, não precisa, entre e e ou não existe hierarquia. Eu também sei disso, né? Mas para quem não sabe, fica melhorzinho para entender, né? R ou T, wrote. Ai, que lindo. Então vamos ver. Polk e wrote. Está parecendo o nome de dupla de polícia rodoviária. Polk e wrote. Joia. Vamos ver. Isso é uma proposição composta? É. Cujo antecedente é P ou Q. E consequente é R ou T. Legal? Posso representar essa proposição composta assim, ó? Pode ou não? A e C. Não? Então vamos de novo. Eu já estou considerando composta, tá? Não tem mais aquela pegadinha. Posso representar assim? Pode não, porque aqui é ou e lá é e. Aí é que não pode. Trocar o diabo do conectivo não dá certo, né? Agora, eu posso representar isso inteiro, ó, P ou Q, como A? Posso, desde que eu saiba que A representa P ou Q. E posso representar isso tudo, wrote, como C? Desde que eu saiba que C representa R ou T. Legal? Continua sendo uma proposição composta? Continua. Continua tendo antecedente, ó, A de antecedente? Continua. Continua tendo consequente, ó, C de consequente? Continua. Tranquilo? Continua tendo antecedente, continua tendo consequente. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós começarmos a ver validações dentro da tabela verdade, seja lá o tamanho da proposição que for, ela sempre terá 4 linhas. Porque a gente só vai trabalhar com antecedente e consequente. Antecedente e consequente. Então vamos ver. Para validar esta proposição inteira, seja lá depois quais são os conectivos, eu vou ter que saber o valor verdade das componentes, não vou? Então, para validar essa inteira, eu preciso saber, liga o chip, agora, muita vontade agora. Para validar ela inteira, eu preciso saber qual é o valor verdade da sua antecedente. Legal? E preciso saber qual é o valor verdade da sua consequente. Porque aí, dependendo do valor verdade de quem está à esquerda do conectivo, dependendo do valor verdade de quem está à direita do conectivo e do conectivo, vai dar um resultado diferente para a proposição inteira. Se esse cara inteiro for falso, esse cara inteiro for falso, esse cara todo será o quê? Depende do conectivo. Legal? Agora percebam. Para eu atribuir valor verdade a esta antecedente inteira, eu preciso saber qual é o valor verdade das partículas dela agora. Preciso saber valor verdade de P, preciso saber o valor verdade de Q. Tranquilo? E aí eu caio de novo no quê? A e C, antecedente e consequente. Então, as nossas tabelas verdade não vão ter uma hora 4 linhas, outra hora 8 linhas, outra hora 16 linhas. 8 linhas não existe, né? Ah, não, 8 linhas, depois 16 linhas. As nossas tabelas verdade de validação sempre terão 4 linhas. Porque aí eu pego a tabela e uso para resolver esse. Depois uso para resolver esse. Aqui não tem só 4? E aqui também não tem só 4? Depois de resolvido esse, aí eu uso para resolver ela inteira, que terá também só 4. Tranquilo? Eu tenho que ir passo a passo, sempre respeitando o quê?
o valor verdade de cada partícula e o conectivo que está unindo esses valores verdade. Tranquilo? Pegadinha conhecida de prova. Em uma proposição composta, todas as suas componentes são verdadeiras. Portanto, essa proposição composta será necessariamente verdadeira. Vamos pensar. Eu tenho uma proposição composta que são sentenças declarativas fechadas ou aberta quantificada. Então, são declarações que alguém está fazendo. Então, é uma história que a pessoa está contando. E dentro dessa proposição composta, todas as propostas, né, todas as proposições são verdadeiras, ou seja, tudo que eu disse é verdadeiro. Vou separar tudo que eu disse. Eu disse, fui à praia, fui ao cinema, fui jantar. Sei lá, disse essas 3 coisas. E agora eu não estou falando quem está unindo elas. Claro que na conversação eu falei, né? Mas agora eu só separei as proposições. E aí a questão diz assim, todas elas são verdadeiras. Portanto, a proposição composta será necessariamente verdadeira. Percebam que eles não dizem pelo que essa proposição é composta. Se ela é condicional, se ela é bicondicional, se ela é disjunção, conjunção, né? Só diz que é composta e que tudo que foi dito ali é verdade. Estaria certo isso aí ou não? Não, né? Porque há casos onde uma proposição composta, quando tudo é verdadeiro, a proposição composta é falsa. Já começou um negócio esquisito. E há casos onde, mesmo a proposição, onde tudo o que foi dito é falso, a proposição composta acaba sendo verdadeira. Então não depende só, pessoal, tem que guardar isso, não depende só das validações de cada componente. Depende e mais é do conectivo que as une. Às vezes nem depende, como nós vamos ver exemplos aí, ó, às vezes nem depende das validações individuais. Às vezes eu tenho com uma validação, eu valido ela inteira. Agora, sempre depende dos conectivos. Porque cada conectivo indica uma estrutura e cada estrutura tem um comportamento diferente. Legal? Tranquilo? Os caras de assustados são que estão com fome, né? E chegou a hora do nosso intervalo, não é isso? Então vamos lá, tomar uma aguinha. 15 minutinhos, estamos de volta, não se atrasem.